Nosso quarto tópico sobre a epiderme trata de células especializadas, os tricomas. Então nós já falamos dos estômatos e vamos falar agora dos tricomas. Todos vocês já devem ter observado em alguma planta a presença de pelos ou tricomas. Isso é muito comum em várias espécies de plantas. O que são os pelos ou tricomas? São apêndices de origem epidérmica, ou seja, eles são originados da protoderme. Todas essas células especializadas da epiderme são originadas da protoderme. Eles variam muito em estrutura, têm um valor importante para a classificação taxonômica das plantas, grande diversidade em termos de estrutura e ocorrem em todas as partes do corpo da planta, como nas folhas, caules, frutos, na semente, como a semente do algodão. Então, em todas as partes do corpo da planta, nas raízes também, a gente encontra tricomas. Basicamente, nós vamos focar nos tricomas tectores ou não glandulares e nos tricomas secretores ou glandulares. Notem que o termo tector ou não glandular está relacionado a tricoma que faz uma proteção mecânica. Eu chamo a atenção que o tector não tem nada a ver com tato, porque planta não tem sistema nervoso. Esses tricomas tectores, eles não são glandulares e eles fazem apenas uma defesa mecânica do corpo da planta. Os tricomas secretores ou glandulares, como as imagens mostram, eles secretam substâncias das mais variadas naturezas, como veremos adiante. Então, quando nós observamos esta imagem, nós já podemos deduzir a função dos tricomas, que é a proteção do corpo da planta. Um herbívoro teria muita dificuldade, uma lagarta, por exemplo, para se locomover sobre o corpo dessa planta para se alimentar das partes desse vegetal. O mesmo nós observamos nesta imagem, uma parte da flor, a gente observa uma quantidade muito grande de tricomas tectores. Uma microscopia eletrônica de varredura que nos mostra a variedade de formas e de composição celular dos tricomas. Aqui os tricomas têm várias séries de célula, aqui provavelmente uma série só. Essa outra foto de microscopia eletrônica de varredura nos mostra a quantidade de tricomas estrelados. Então, às vezes é comum, quando o inseto vai se deslocar sobre a superfície do corpo da planta, que possui essa quantidade de tricomas estrelados, é comum que o inseto acabe ficando preso. Aqui, normalmente as patas do inseto se prendem nesse emaranhado de tricomas e o inseto acaba morrendo imobilizado. Tricomas tectores, que muitas vezes os insetos alados, quando vêm pousar nas plantas, eles acabam sendo espetados por esses tricomas e isso pode causar a morte do inseto. Então é uma forma eficiente de proteção. Tricomas escamiformes, relacionados à absorção de água e nutrientes do ar, como eu vou falar posteriormente, muito comum nas epífitas, que são plantas que vivem sob um substrato. Então elas têm que retirar água e nutrientes diretamente do ar. Um tricoma secretor ou glandular, em microscopia eletrônica de varredura, a gente vê a cabeça secretora do tricoma, e esses tricomas também variam em forma. Então a gente pode ter tricoma, como a gente está vendo, com 4 células na cabeça secretora, esse tricoma que tem uma quantidade de células em uma cabeça secretora num tamanho bem menor. Como função, os tricomas estão relacionados à absorção de água e sais minerais em plantas terrestres. Essa função é exercida pelos pelos radiculares. Então, os pelos radiculares são extensões da epiderme, que absorvem água e nutrientes do solo. Eles auxiliam também na reflexão dos raios solares. Vejam a quantidade de tricomas nessa planta do cerrado. Então, isso ajuda a refletir o excesso de luz que poderia causar o superaquecimento da folha e aumentar a perda de água. Então, o tricoma reflete esses raios solares, reduzindo a perda da água.
Função de absorção de água e minerais em epífitas, como eu falei, os tricomas em forma de escama. Vejam que esta planta é uma bromeliácea, da família Bromeliácea, ela está se desenvolvendo nos fios de eletricidade. Então, através de tricomas que nós vamos ver posteriormente, elas absorvem água e nutrientes do ar. E eliminação de substâncias tóxicas. As plantas do mangue, elas têm a capacidade, elas vivem ali no mangue, que é um ecótone, uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, uma região muito rica em matéria orgânica, e essas plantas vivem ali. O problema do mangue é o excesso de sal na água, que é tóxico para a planta. Então as plantas acabam absorvendo a água, retirando o excesso de sal, que é tóxico, e eliminando uma solução salina concentrada através de tricomas, tricomas que estão presentes aqui na folha. São glândulas de sal. A solução salina concentrada é liberada, a água evapora e o NaCl se recristaliza em cima da folha, e a gente pode observar a formação desses cristais na folha de algumas plantas do mangue, plantas do gênero Atriplex, por exemplo. O tricoma escamiforme, ele tem uma importância ecológica muito grande. Vou abordar um pouco da importância ecológica dos tricomas, já falei um pouco atrás, né? Proteção contra o excesso de radiação solar e contra a perda de água. E esse tricoma escamiforme, ele é particularmente interessante, porque aqui a gente está vendo em vista frontal, né, corte paradérmico ou uma raspagem que foi feita na superfície da folha, da tilândsia, e a gente vê que o tricoma ele é composto por essas células centrais maiores, são as células do disco, as células do anel, que podem ser uma ou duas carreiras concêntricas de célula, e essa ala, que é altamente higroscópica, ela tem uma capacidade muito grande de absorver a água do ar. No corte transversal, a gente vê que quando a umidade relativa do ar está baixa, a gente vê que as alas estão bem abertas. Quando a umidade relativa do ar aumenta, isso pode ser por causa de uma chuva, ou mesmo quando o dia está amanhecendo e se forma orvalho, essas alas absorvem muita água, e por capilaridade elas vão trazendo a água até a base do tricoma. Essa água vai sendo absorvida juntamente com os sais minerais que também estão suspensos no ar. É muito comum a gente ver esse tipo de tricoma em um gênero, o gênero Tillandsia, da família Bromeliaceae, que é essa planta. Ela está sobre outra planta, mas ela não é parasita, ela é uma epífita. Prova disso é que ela se desenvolve na fiação de energia elétrica. Aqui uma microscopia eletrônica de varredura colorida artificialmente, para vocês terem uma noção da quantidade de tricomas que nós temos na superfície do corpo da planta. São muitos tricomas, absorvendo água e nutrientes do ar, por isso essa planta consegue viver se desenvolver sobre outras plantas e sobre a fiação de energia elétrica. Outra função ecológica é proteção mecânica e química contra a herbivoria. Então, a gente pode, como eu já disse anteriormente, alguns tricomas têm forma de gancho, eles espetam os insetos, as larvas dos insetos. Os tricomas também evitam a ovoposição, eles dificultam a nutrição de larvas de inseto. E os tricomas secretores fornecem defesa química. Eles podem produzir substâncias que são tóxicas para os insetos, além da captura de insetos realizada pelos tricomas presentes em plantas carnívoras. Então, quando o inseto pousa nessa planta, esses tricomas aqui geralmente contêm mucilagem, que é aquela mesma substância presente na baba do quiabo, é uma substância pegajosa. À medida que o inseto se debate, ele rompe mais tricomas aqui com mucilagem, ele fica preso nessa mucilagem, acaba morrendo, e na superfície da planta há glândulas digestivas que produzem enzimas que digerem esses insetos. Como eu disse no início desta videoaula, os tricomas são de origem da protoderme, como a gente vê nesse estudo de ontogenia. Aqui está a protoderme, uma das células protodérmicas se torna determinada e começa a se diferenciar, como a gente vê aqui, uma ou mais, formando os tricomas. No caso aqui está mostrando o tricoma glandular, mas pode formar também o tricoma tector.
Os tricomas têm uma ampla classificação: tectores, secretores, unicelulares, ramificados ou não ramificados. Então é uma classificação muito extensa. Nesta disciplina só vai ser cobrado o reconhecimento de tricomas tectores ou não glandulares e tricomas secretores. Aqui como exemplo a gente vê um tricoma tector unicelular, uma única célula. Outro exemplo são as papilas que estão presentes nas pétalas das rosas. Temos tricomas plurisseriados e pluricelulares, ou uniceriados mais pluricelulares. Então a classificação de tricoma ela é uma classificação ampla. Tricomas em forma de estrela, tricomas em forma de candelabro, tricomas em forma de T, como aqueles característicos da família Malpighiaceae. E aqui o tricoma secretor. Secreta várias substâncias. Pode ser óleo, néctar, sal, resina, mucilagem, sucos digestivos e água. Normalmente eles têm uma haste ou pedúnculo, uma cabeça secretora, e a secreção que é produzida aqui vai sendo acumulada bem abaixo da cutícula. Por isso que muitas vezes quando a gente pega uma folha que é rica em tricomas, como exemplo o manjericão, só de nós coletarmos a folha, a gente já sente o cheiro característico do manjericão, porque a cutícula que é fina se rompe e o tricoma do manjericão ele produz um óleo essencial, um óleo volátil. Esse óleo se volatiliza e a gente sente o odor característico. Para nós é agradável, para muitos insetos herbívoros é um repelente. Os tricomas ajudam a evitar a transpiração, é outro aspecto ecológico de tricomas tectores. Eles constituem uma barreira física contra o vento, preservando a camada limítrofe onde fica o vapor de água. Assim, quando a folha abre os estômatos, a planta abre os estômatos para captar CO2, como os tricomas estão preservando a camada limítrofe, que é repleta de vapor d'água, há menor perda de vapor d'água para o ambiente.